Louvado seja Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Eu tenho uma notícia triste. Falta 3% das urnas. E o 9 dele está ganhando, irmãos. É triste. E saber que existem crentes, ou que se diz, né? Na verdade é crente, porque todo que crê em alguma coisa que seja num pedestal desse aqui é crente, né? Porque crê em alguma coisa. Agora, cristão é diferente. O cristão crê em Cristo. Mas a diferença, irmãos, é desse tamanho. Se os que dizem ser crente votassem no Bolsonaro ganharia. Meia dúzia de pessoas que dizem ser crente estão dando vitória para Satanás. Mas vamos ao que interessa. Porque, como já foi dito aqui essa noite, o poder está nas mãos de Deus. Abra sua Bíblia que eu vou pregar para crente. Eu não vou pregar para quem não é crente, eu vou pregar para crente. E crente deve ter esse algo que eu vou pregar aqui no coração desde antes. E agora mais ainda. Porque vai chegar dias no nosso país, como eu já preguei há 8 anos atrás. O que nós estamos vendo hoje, eu preguei há 8 anos atrás, lá no Andaraí, quando eu comecei a dirigir. E muitos diziam, isso é um contrário à sociedade, é um contrário às coisas da sociedade. Ei, a sociedade é uma coisa, celestial é outra coisa. É verdade. Cidadão da terra é uma coisa, cidadão do céu é outra coisa. As pessoas ficam confundindo uma coisa com a outra. E o cidadão do céu tem o seu direito civil e cívico de votar? Tem. Mas quem é do céu sabe no certo, no que deve fazer e no que deve exercer na face da terra. Amém, queridos? Então a palavra que Deus me deu em sonho, gostando ou não, eu vou pregar. Porque eu não sou crente para agradar a ninguém. Eu sou crente para agradar a Jesus. Glória! Eu vou pregar o que Jesus mandou eu pregar em sonho. Jesus me deu essa mensagem em sonho. E essa mensagem, por isso que eu vou gravar. Porque alguém pode ouvir ela depois. Ainda que não é a mesma coisa ouvir no celular. Muitos não dá nem crédito para um cearense da cabeça grande que nem eu. Mas eu sirvo o Deus dos céus, que quando ninguém dava nada para mim, quando ninguém olhava para mim, Ele olhou e Ele disse: eu tenho algo na tua vida para realizar. Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 1 também, e o seu versículo de número 13. Eu tenho poucos minutos, eu não vou demorar. Espero que esses 7% que faltam, estava 93, agora só falta 3. 97. Esses 3% que faltam, Deus faça um movimento assim de repente e dê vitória ao nosso presidente. Se Deus quiser, se Deus quiser também. Está feito. E vão dizer, não sei o que, irmão, a igreja, está atrasada. A igreja está atrasada. Porque se a igreja tivesse percebido isso em 2018, tivesse se colocado de joelho orando a Deus, pela nação, não é pelo um partido, não, é pela nação, tivesse buscado a Deus pela sua posição como igreja, para Deus dar vitória à igreja não precisa estar envolvida nesse negócio. Não, a igreja de Jesus não. O povo deve votar, nós devemos votar, mas não dessa forma. Então, Deus vai falar conosco aqui. Vamos esquecer esse negócio para lá. Daqui a pouco você nem se vai conseguir cultuar com tanta nojeira. Porque parece uma coisa natural, mas não é. Essa eleição de agora não é natural, é uma coisa do diabo.
ou de Satanás, e aí a igreja entrou e ficou aquela guerra, Deus e o Satanás, né? E aí vão dizer o que? Satanás ganhou, né? Literalmente, vitória de Satanás nesse sentido. Porque a vitória do Senhor não é terrena. Já foi dito aqui essa noite. Jesus, quando teve com Barrabás disse: você diz que é o cara, mas eu não estou vendo uma atitude tua. Você diz que é o Salvador de Israel, mas eu não estou vendo tu agir, fazer nada. Jesus disse: olha, Barrabás, o meu reino não é aqui nessa terra. Eu não vim trazer reino, não vim tomar posição aqui na terra. Eu vim preparar a igreja para reinar comigo no céu. Amém, irmãos? Portanto, cingi os vossos lombos com o vosso entendimento. Está faltando o entendimento. Está faltando o entendimento da verdadeira e genuína palavra de Deus, da vontade de Deus. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, serdes vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Peraí, parece que eu li errado. Assim como é santo aquele que vos chamou, serdes vós também santos em algumas coisas da vossa vida. É assim que está escrito. Seja vós santos em algumas maneiras do vosso viver. É assim que está escrito. Porque tem crente por aí que diz assim: não seja demasiadamente justo e nem seja demasiadamente injusto. A pergunta que eu faço é: Jesus falaria estas palavras? Jesus nunca falaria essas palavras, porque em Apocalipse ele vai dizer para João: escreve. Oh, glória. Quem é justo, seja justo ainda. Quem é injusto, seja um pouquinho. Quem é injusto, seja um pouquinho justo. É assim? Você sabe quem falou essas palavras? Não sei se em Provérbios, se em Eclesiastes. Foi o sábio que perdeu a sabedoria e desviou no meio do caminho e começou a escrever aquilo que ele achava, aquilo que ele pensava, aquilo que ele vivia. Por quê? Porque foi enganado pela concupiscência da riqueza, da glória, aleluia, e das mulheres que o cercavam. Mas o Deus que nós servimos, ele continua exortando aqueles que querem morar no céu. Eu li o contexto, a exortação à santidade, o texto, o prefácio dessa leitura é exortação à santidade. E eu quero falar sobre o santo. O que é ser santo? Está aqui, está escrito. Claro demais para nós. Mas como, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, serdes vós também santos em toda a vossa maneira de glória. Então, isso aqui é uma exortação à santidade. O que é santidade? O que é ser santo? Como Deus é santo? Como é que se adquire santidade? Como é que se santifica a vida? É 40 dias de jejum e oração no monte? É 7 dias
de oração no monte? É 21 dias a oração de Daniel, de manhã, de tarde, de noite? Não é oração. Ser santo e ser santificado em toda a vossa maneira de viver. Pastor, me explique o que é santidade então. Santidade, igreja, nada mais, nada menos do que o crente ou o cristão entender que nós temos o dever, como bons filhos, enxertados, porque nós não tínhamos direito de ser, mas Ele nos enxertou na videira verdadeira que é o seu Filho, e Ele disse: sedes vós santo, como é santo o vosso Deus, porque eu sou santo. Se fosse oração que nos santificasse, quem era que nos garantia que Deus era santo? Alguém viu Deus? Deus precisa dar satisfação para nós de alguma coisa? Mas se é a oração que santifica, então Deus vive orando. Imagina Deus orando. Orando para quem? Orando pedindo a quem? Jesus sim, porque Ele se fez homem. E a Bíblia diz que até hoje Ele intercede por nós ao Pai, para que nós não venhamos fraquejar na fé e perder a santidade que Ele nos dá. Por intermédio de quê? Da sua palavra. Ser santo ou andar em santidade, nós vamos compreender pela revelação da palavra que as pessoas procuram a santidade na oração, no jejum, na consagração, e sente às vezes dependente disso. Irmãos, oração é algo extraordinário. Quando você entende o que é santidade, você anda em oração e você vê Deus agindo na sua vida por intermédio da sua santidade. O que é santidade, pastor Demar, presbítero Demar, irmão Demar? O que é santidade? Santidade fala-se de caráter. Santidade fala-se de compromisso. Santidade fala-se de posicionamento. Já foi dito aqui, convicção. Eu sirvo um Deus que Ele não muda o seu caráter, Ele não muda de personalidade para se, aleluia, se autopromover ou se dar bem em algumas situações da vida, ou até mesmo ocasião da vida. Aqui, aleluia, na terra, as pessoas usam-se oportunidade, muitas das vezes, tirar proveito de alguma coisa. Ela muda de atitude, ela muda de caráter, ela até mente para poder se dar bem em alguma situação da vida. Mas aquele que anda em temor e santidade, ele não muda a sua opinião, ele não muda a sua fala, e ele segura pelo Deus do céu, aleluia, ele não muda. Santidade é andar em temor e ter certeza que o nosso Deus tem um caráter. E à vista que Jesus veio, e Paulo ensina na igreja, ele diz que nós possamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento fala de caráter. O sentimento de Jesus Cristo não era para com os homens, mas era para com o Pai. Porque se fosse para com os homens, Ele mudaria os seus sentimentos. E eu vou explicar por que Ele mudaria. Sabe por que Jesus mudaria? Irmãos, eu estou pregando aqui, não tem esposo não. É revelação do alto. E eu vou começar a dar lugar a Deus e falar o que Deus manda na terra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos chamou
mesmo, aleluia, notória a sua convivência com os homens, ele ia achar muitas das vezes agradável. Ele ia achar muitas das vezes o conforto de não exercer aquilo que ele veio para exercer. Jesus poderia mudar o seu sentimento se esse sentimento fosse de origem a nós. Mas o sentimento de Jesus e o caráter de Jesus não estava baseado em nós, estava baseado no chamado, estava baseado na missão que ele recebeu do Senhor. A igreja recebeu uma missão de pregar o evangelho, a salvação, de amar o pecador, mas não fazer bom caso do pecado do pecador. Quem liberta é Jesus Cristo, quem salva é Jesus Cristo, mas os pregadores e os pastores não podem passar a mão em cabeça de crente só porque tem um dízimo alto, porque tem uma estatura alta, porque tem status da sociedade. Não. O pastor da igreja tem que tratar da igreja, porque Jesus vai tratar da igreja dele. Santo é o Senhor. Ser santo é habitarmos, ou melhor, é termos em nós o caráter de Cristo. É habitar. Ser santo é vivermos em toda a nossa maneira de viver, aleluia, como o próprio Cristo nos ensinou. Jesus poderia ter negado o Pai se o sentimento dele fosse conveniente com o ambiente em que ele estava. Porque é isso que eu vejo nos dias de hoje. Pessoas mudam como se fosse camaleão. Vocês sabem o que é um camaleão? É um lagarto que existe no mato, no Nordeste, na terra seca onde nasci, em que ele, de natureza, que ele, se estiver no verde, ele é verde. Se ele estiver na água, ele fica da cor da água. Se ele estiver entre as labaredas do fogo, você vai ver ele como uma labareda de um fogo. Se ele estiver no meio do espinhal, você vai ver ele como se fosse espinho. A cor dele fica igual àqueles espinhais. Mas o crente verdadeiro, aleluia, ele pode estar debaixo d'água, ele continua dando glória. Ele pode estar no meio do fogo, ele continua dando glória. Porque ele tem a natureza e o caráter daquele que o chamou e salvou. Então, igreja, mas meu amigo, meu pastor, não é assim. E é como? É Bíblia. É Bíblia, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Jesus, ele vai falar e diz: nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos, mas aquele que faz a vontade de quem? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Igreja, preste atenção. Isso aqui fala de santidade. Isso aqui fala de caráter. É o que eu acabei de dizer. Muitos que se dizem cristão, porque crente, eu já disse, crente, todo mundo é crente. Até o ateu é crente, porque ele acredita que ele é ateu. Aleluia! Não existe ateu, mas ele acredita que ele é ateu, então ele é crente, porque ele crê nele mesmo. Então, deixa eu vos dizer uma verdade. Glória a todos que
são ministros na igreja, são até presbíteros na igreja, dirige culto, prega, sobe monte, desce monte, faz até demônio sair de alguns corpos. Mas deixa eu vos dizer uma coisa, Jesus aqui está dizendo, nem todos que me dizem Senhor vai entrar no reino. Por quê? Porque não viveu santidade. Mas pastor, me explica esse negócio, como é que a pessoa tem dom de revelação, tem dom de profecia, tem dom de cura, dom de expulsar demônios? Na verdade, quem expulsa demônios, irmãos, é o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Mas tem dom de revelação, dom de milagres, tem um monte de coisa. Mas chegando na porta do céu, Jesus vai receber e vai dizer, eu não te conheço. Como assim, Jesus? Não me conhece? Eu expulsei demônio, eu curei, eu ressuscitei os mortos. Jesus vai dizer, como assim? No teu nome, Jesus. Jesus vai dizer, pois é, porque quem faz é o meu nome. Agora tu não teve caráter, tu não teve uma vida voltada na minha palavra. Tu pregava de noite e se desviava de dia. Tu pregava de noite e se prostituía de dia. Tu pregava a minha palavra, mas não viveu a mesma. E por esta razão eu não vos conheço. Como disse Márcia na sua oportunidade, é muito sério o evangelho. Estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com o poder de Deus. Olha, o poder de Deus é tão pobre para esse povo, que eles não acreditam mais no sobrenatural, eles não acreditam no poder, eles não acreditam na soberania do Eterno, e querem governar o país. Aleluia, estão preocupados com quem governa. Irmãos, como ser humano a gente se preocupa mesmo, mas como homem de Deus, aleluia, a mão do Senhor está trabalhando, e agora a gente vai ver quem é verdade. Agora chegou a hora, porque eu prego não é de hoje não, eu prego já tem mais de 8 anos, e o próprio Pedro vai dizer que o juízo de Deus vai descer na terra. O juízo de Deus desce na terra, e não começa pelo ímpio não, começa pela casa. Começa pela casa de Deus. Presbítero, você está contra a igreja, você está contra a denominação do ministério da igreja. Não, senhor, eu estou aqui com uma palavra. É a palavra, é a palavra, a palavra. Não sou eu que digo, é a palavra. Cingi os vossos lobos com um mandato. Cingi os vossos lobos com a presidência do país. Cingi os vossos lobos com o principado do poder da terra. É assim que a Bíblia diz? É não? Cingi os vossos lombos do vosso entendimento. Sabe que Paulo, que Pedro escreve aqui? Ele está dizendo, vocês precisam cingir. Sabe o que é cingir? Os vossos lombos com o vosso entendimento. É pedir a Deus, aleluia, a interpretação. É pedir a Deus o entendimento da palavra. Ser sóbrio e esperar. Ser sóbrio, irmão, é alguém ver algum alvoroço, é alguém ver um tipo de ameaça e esperar se essa ameaça é de verdade, se essa ameaça é verdadeira, se procede, ou como diz aí nas mídias sociais, é um fake news. Pode ser, mas nós devemos ser sóbrio e esperar inteiramente na graça, aleluia, na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências. Glória! Como que nós vamos vencer esse mundo, se dentro da nossa casa tem concupiscência? Como que nós vamos vencer o mundo, se ainda nós não fomos ainda
purificados, não fomos ainda santificados pela palavra. A palavra de Deus é quem santifica, a palavra de Deus é quem vivifica, a palavra de Deus é quem nos dá santidade, a palavra de Deus é quem nos dá autoridade, aleluia. E autoridade não fala de algo mandatório, de algo em que as pessoas dizem. A autoridade de Deus para nós não é aquela autoridade que alguém diz assim, que o pastor diz assim: ei, se cale, e você deve se calar porque o pastor está dizendo, ele tem autoridade. Não é esse tipo de autoridade. A autoridade de Deus é tomarmos a oportunidade e dizer o que Deus manda, porque ele se responsabiliza. Os profetas, quando foram, aleluia, até diante da nação, e estamos dentro de um contexto em que a escola dominical vai trazer para nós a revelação em que Ezequiel tem de Deus para a nação estava desviada, a nação estava longe, a nação estava afastada de Deus, e os dias de hoje não é diferente. A igreja está afastada de Deus, a igreja está longe dos caminhos do Senhor, e Deus quer nesse momento, nesse tempo, Ele quer um posicionamento da igreja. A autoridade de Deus é alguém olhar para você e dizer assim: aqui você não prega mais esse Cristo. A autoridade de Deus é alguém dizer para você: pare com essas palavras, aleluia. Essas palavras não colam mais nos dias de hoje, não cola para você, mas Deus nos enviou e nos chamou para falar a sua palavra. Porque quem faz não é quem fala, quem opera não é quem prega. Quem faz o movimento da palavra se chama Espírito Santo. E por que o Espírito Santo não está fazendo nada? Não tem palavra? Tem. Não tem pregação? Tem. Mas são pregações que não são pregações dirigidas do alto, não são pregações reveladas do alto, são pregações em que eu quero pregar, são pregações em que eu escolho pregar. Para quê? Para massagear o público, para massagear a igreja que me ouve. Mas eu não sou desse tipo de pregador. Deus me escolheu para pregar a sua palavra. A autoridade de Deus é quando alguém entra no templo, um paralítico na porta está, e pede esmola e diz: não tem esmola, não tem ouro e nem tem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta. E quando entra no templo, os religiosos se levantam. Esse não é o paralítico que pediu esmola na porta? Quem foi que fez esse milagre? Quem foi que deu perna para ele? Quem foi que endireitou as suas pernas? Aí alguém que tem autoridade, esse de quem vos prego nessa noite, Pedro, toma a palavra e entra. Olha, deixa eu vos dizer uma verdade. Sabe quem foi que fez esse milagre? Foi Jesus o Nazareno, que vocês mataram. Foi Jesus o Nazareno que vocês apedrejaram, bateram nele, mas ele ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à destra do Todo-Poderoso e nos enviou a hora da oração para pregar a sua palavra. Aí alguém diz assim: aqui você não prega. Glória a Jesus, meu Deus. E a gente vai prender vocês. Eles podem prender, pode fazer o que quiser, mas eu continuo pregando. Aí ele diz: mas não tem como a gente liberar vocês e vocês não pregam mais? Disse: tem. Vocês podem até liberar, mas o que é mais? O que parece para vocês ser o correto? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Porque Jesus disse para eles: o homem, ele só tem poder de matar a carne, mas eu, Deus, tenho o poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. O que você escolhe? O que nós escolhemos? Ter autoridade é alguém dizer assim: você já está bem demais,
você precisa acabar logo com esse negócio de ficar pregando o evangelho. Eu vou pegar você e vou levar e vou matar você. E aí pegam João e levam. E pegam um tacho fervendo, cheio de óleo fervendo. E coloca João dentro daquele tacho fervendo. Isso se chama autoridade e santidade. Glória seja dada a Jesus. Podem até pegar você e querer matar, mas se Deus ainda não deu ordem, se Deus ainda não completou a obra, e nesse caso você está dentro do centro da sua vontade, você está vivendo o que Pedro aqui nos exorta, você está obediente, aleluia, você está, glória a Deus, em conformidade, como disse Paulo em Romanos 12, aleluia, não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso entendimento. Para que, igreja? Para que experimentei qual seja a boa, a vontade, a perfeita vontade de Deus. O que é esta boa, esta perfeita vontade de Deus? É santidade. Sabe o que é isso? Caráter, aleluia. Eu escolho Deus e ponto. Não tem nada que vá me desviar o foco. Eu escolho Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não é neste mundo. Aqui nesse mundo a gente sofre privações. Aqui neste mundo a gente sofre perseguições. Mas Ele garantiu um reino em que nunca cessará de glória. E nunca chegará doença, enfermidade, bandido, ladrão. Nunca chegará nada sobre a nossa vida. Por quê? Porque lá só existirá glória, poder, majestade, honra e a eternidade para sempre. E eu vou dizer mais, que quem escolhe, irmãos, a santidade, pastor, como que é esse negócio? Irmãos, é um processo. Eu estou vivendo esse processo de Deus na minha vida. A santificação é algo que às vezes acontece muito rápido na vida de alguém, mas na minha vida tem sido demorado. Porque, irmãos, você se esvaziar de si mesmo para habitar alguém em você, você esvaziar da sua natureza e alguém tomar a sua natureza e agir em você com a natureza de Deus. E é o Espírito Santo que faz isso. Mas no mundo que nós estamos vivendo, pregar sobre isso é algo meio que até, como que eu digo, falar sobre isso, irmãos, é algo ultrapassado. Alguém disse para mim assim: você está com neurose, você está, porque isso não existe. Essa Bíblia que vocês têm na mão, isso foi o homem que escreveu. Mas veja que um livro comum você lê, e se você não ficar com ele lendo a vida toda, você esquece do que você leu. Eu tenho livros lá em casa que eu li, mas se perguntar para mim, lembra de algum texto desse livro? Faz tanto tempo que eu não abri aquele livro, eu não vou saber. Mas a Bíblia não. A Bíblia é um livro que quando você lê, ele fica no coração, ele fica gravado na mente, ele fica no seu íntimo. Por quê? Porque não é qualquer livro. Aleluia. Esse livro é algo material, porque ele tem um significado histórico e ele tem uma anotação histórica. Mas este livro tem um segredo, aleluia, que outro livro não tem. Este livro, ele carrega as marcas de Cristo, e quando conhecemos este livro, adquirimos algo espiritual de Deus, que passa não somente a ser apenas um livro, mas passa a ser uma realidade na nossa vida. Quando cremos nele e aplicamos ele na nossa vida, o Espírito vem e habita em nós, e Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que ele nos disse.
se invocai, versículo 17. Se invocai por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você sabe o que significa peregrinação? Alguém que não tem paradeiro, alguém que não tem terra fixa, não tem moradia fixa, não é algo fixo. Sabe o que Deus está dizendo? Alguém que está peregrinando porque alguém não é desse lugar. Tem um povo na terra que gosta de peregrinar, eles não moram em lugar nenhum. Chama o povo cigano. Vocês sabem quem é esse povo? Eles isso aquele povo lá é uma representação da igreja. Para fazer uma comparação para vocês entenderem, a igreja de Jesus, ela não é daqui. Nós não somos daqui. Jesus nos salvou para lá. E Ele nos deixou na terra para darmos apenas continuidade à missão dele na terra. Para que, quanto maior o número de pessoas que conhecerem a Ele, maior será o reino dele no céu. Então, igreja, sem acepção de pessoas, Deus julga cada um segundo a sua obra. Aí alguns dizem, mas aí é uma contradição. Uma contradição. Não há contradição. Porque a Bíblia diz que a salvação não é pela obra, é pela graça. Mas Ele nos salvou para que fôssemos como Ele. Em algum momento você viu Jesus fazer alguma obra que não era boa? Em algum momento alguém vê Jesus fazendo algo que não é bom? Essa é a razão. Porque nós devemos ser bons. Por que nós devemos ser santos? Porque Ele é santo. Não, a graça nos salvou e ponto. Não. Ele nos salvou, Ele nos tirou da maldade, Ele nos tirou da treva para a sua maravilhosa luz. E se estamos na luz, é porque somos filhos da luz. E se somos filhos da luz, nós temos a obrigação de levar o brilho da mesma às trevas. Amém, igreja? Amém. Eu vou encerrar essa palavra. Dizer para a igreja: santidade é caráter. Santidade é caráter. Se o seu caráter não é bom, entrega para Jesus, porque Ele veio para levar as nossas coisas ruins. Lá em Isaías ele diz: Ele levou as nossas enfermidades, as nossas mágoas, as nossas mãos. Já foi falar tudo sobre isso. Irmão, o crente tem que se polir de uma maneira extraordinária. Não se sinta quadrado, não se sinta santo demais, porque santidade é ter caráter. Sabe, irmão? Santidade é você, às vezes, santidade, muitas das vezes, você pode até ficar meio descabunhado por alguma situação, mas você não pode omitir. Você não pode omitir, não pode mentir, não pode inventar, não pode dar desculpa, você não pode. Você quer ser santo, então mudamos a nossa forma de viver. Porque o nosso Deus não recebe santidade de qualquer pessoa. Você pode pregar, eu posso pregar, eu posso descer fogo do céu, como diz. Posso fazer cair o Espírito, cair o poder de Deus que for. Mas se eu não tiver caráter, isso tudo fica aqui. É momentos, é dom. Deus dá o dom, mas o dom não é teu. E o dom também não é passaporte para a salvação, não. Passaporte para a salvação é temor a Deus, é a pessoa de Jesus Cristo e carregarmos as marcas dele. Sabe o que é as marcas de Jesus? É o caráter dele. E vocês olham para mim e dizem assim: pastor, o senhor está preparado?
Eu não estou preparado com o caráter de Cristo na forma que Ele era. Eu não, se eu tivesse, irmãos, eu não estava pregando aqui, eu já estava lá com Ele, amém? Mas eu estou me moendo todinho. Tem hora que eu vou e eu Jesus ainda não consegui. Eu ainda estou errando. Eu não quero errar. Eu quero acertar todas, eu quero fazer tudo certo, eu quero agradar a santidade da Trindade, mas muitas das vezes não conseguimos. Mas sabe o que é bom nisso, irmãos? É que Deus não vai ter a gente por culpado por tentar acertar. Deus vai ter a gente por culpado por nunca ter tentado e ter ignorado a sua palavra e, pelo contrário, ter feito da palavra de Deus meio de vida, meio comercial. Entendeu? Essas coisas que Pedro aqui vai dizer. Amém, igreja? Então que a igreja se prepare. Se prepare. Porque o anticristo já está na terra. Não é o Lula não. Mas o Lula só vai fazer um trabalho para ele. Amém, irmãos? Deus. Irmãos, eu venho pregando toda vez. É cara feio para mim. Irmãos, a gente, sabe, não faça isso. Entendeu? Fique nessa. Irmãos, já pensou? O profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta ia pedir licença para o sacerdote para profetizar, ia pedir oportunidade para profetizar o que Deus mandou. Ei, aqui ó, tu tem a Bíblia aí, tu quer viver, tu quer ter vida com Deus, lê a Bíblia. Deixa de depender de pregador, deixa de depender de profeta, deixa de depender de revelação, porque a revelação quem dá é o Espírito Santo. E se você quer ir para o céu, você tem o Espírito Santo e Ele te mostrará o caminho. Fique de pé, vamos orar. Que Deus tenha misericórdia. Deus tem misericórdia, irmão. É uma palavra assim meio esquisita aqui. Ele já tem misericórdia da gente, amém, irmãos? Sabe o que a gente deve dizer agora? Que Jesus me dê coragem. Que Jesus me dê o que Ele já disse que deu, o espírito de fortaleza. Que Ele nos dê o caráter dEle. Porque agora, eu vou dizer um negócio aqui forte. Vocês vão encontrar aí um monte de gente aí desafiando a gente. Marrumei vai colocar o dedo na cara da gente. Viu? Vocês podem até duvidar. Podem até dizer, isso aí é muita coisa. Irmãos. E aí? Quem é que está preparado para fazer só assim, sem abrir a boca? Sem palavra. E o bicho demoniar lá. E você só com a palavra da ordem. Saia em nome de Jesus. E sabe mais? Para nunca mais voltar. Ele pode ser bruxo, pode ser o raio, todo que bate. Mas se você estiver nesse contexto da palavra, você vai ganhar uma bajazão no meio da rua. Porque eles fizeram sacrifícios em Deus e ganharam a eleição. Porque Deus agora vai usar a igreja de outra forma. É com poder. É com uma unção, com uma virtude. Porque a virtude do Espírito ainda está na terra. Ainda está na igreja. Viu? E Deus quer usar a igreja dele agora é lá na rua. Viu? Deus quer usar você lá no metrô, no trem, no ônibus. Quando Deus quiser, o Satanás, ele sabe quem é crente dentro do carro, dentro do ônibus. Ele sabe. Ele vai te afrontar dentro do ônibus, no metrô, e você vai... Não! Ele vem aqui, Jesus. Nossa Senhora. Está muito banalizado, está muito, entendeu? Muita cachorrada, é cachorrada mesmo. E Jesus vai mostrar para esse mundo que o Espírito dele ainda está na terra, ainda está na igreja, ele ainda usa e ele ainda opera. Não tenha medo não, irmão, não tenha medo não. Porque quem está com a unção do Espírito
prova disso, irmão. Não precisou de muita coisa, não. Ô Daniel, Jesus Cristo está aqui, e que o nosso dia seja abençoado e o nome dele seja glorificado, e nenhum mal vai nos acontecer porque ele está conosco. Amém, Daniel. O Daniel ficou meio assim, beleza? Eu disse amém, Daniel, e fomos, irmãos. E quando 1 quilômetro rodado eles tiveram que descer do meu carro, e eu saí dando glória a Deus, porque Deus está conosco. Agora, crente meia boca, crente com meia dúzia de teologia, por aí vai passar vexame, viu? Porque não é teologia que dá autoridade a crente, não. O que dá autoridade a crente é vida com Deus. É crente que tem caráter de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. É. Glória. Amém? Aleluia. Amanhã temos aqui o nosso ensaio para nossas irmãs. E terça-feira estaremos aqui. Eu vou repetir a dose do Apocalipse, amém, irmãos? Porque eu fui pregar e acabei pregando, mas preguei outra coisa que não era o assunto. Eu quero explanar aquele assunto para nós ter um bom raciocínio daquele contexto da história da igreja de Sardes. Eu vou trazer referências, eu vou esquecer os acontecimentos, porque era bem notório. Se Deus quiser falar alguma coisa mais, Ele vai falar, mas a igreja precisa amar a palavra. Amar a palavra. Crente, irmão, pelo amor de Deus, eu digo isso aqui, 4 anos pregando, irmão. Aqui a gente gosta de campanha, gosta de movimento e não gosta da palavra. Você vai ser vitorioso pela palavra, não é ter campanha não, irmão. Se não pegar a palavra, não adianta rodar, não adianta pular, não adianta profetizar. Não adianta, irmãos, a gente tem que ter caráter de Deus, é posicionamento. Deus prepara, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Ele abre porta. Você entra e sai da porta porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Porque essa conversa que não, Deus é Deus. Amém? Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, aleluia. eu quero te louvar e te agradecer pela tua vida. Senhor, toma a tua igreja, renova o teu povo com o teu Espírito Santo, enche a tua igreja de unção e graça. Aleluia. O tempo todo, Senhor, a gente é ensinado a orar, a consagrar, mas nós vemos que muitos tempos ó Pai, consagrando e orando, perdendo o tempo de ler a palavra. Muitos não têm substância bíblica para suportar, porque o que dá paz o crente é a palavra de Deus, é a palavra que sustenta, é a palavra a firmeza da igreja, é a palavra a firmeza do povo de Deus. Não é, Senhor, nada nesse mundo, não. É a tua palavra, Pai. Deus dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. E que o teu sangue, Pai, esteja derramado sobre o teu povo e que nenhum inimigo, Pai, porá as mãos daqueles a quem o Senhor escolheu, mas aqueles que estiverem brincando, aqueles que estiverem tutubiando por aí, aleluia, Senhor, dê a oportunidade a eles entrar na tua presença. Ainda dá tempo do teu povo se colocar na brecha, aleluia, endireitar os seus caminhos tortos, as suas mentiras, as suas prostituições, as suas boas maneiras, aleluia, de tirar proveito dos outros para se dar bem na vida. Ainda dá tempo de recuperar o tempo perdido e voltar para o caminho, voltar para o caminho, em nome de Jesus. Aleluia. Despede-nos, ó Pai. Amém, Deus. Vem conosco, Pai, é a palavra certa, e nos livra de todo mal, do corpo, da alma e do espírito. Nos dê uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos